Poder e Política, com Alexandre Garcia. Segunda-feira, dia 17 de fevereiro, dia do aniversário do Fernando Gabeira. Foi um excelente deputado, tem um ano menos do que eu. E Fernando Gabeira apareceu quando ajudou a sequestrar o embaixador americano no Rio de Janeiro. Depois ele foi trocado, aí sequestraram um avião, ele foi preso, foi trocado, foi mandado para o México e acabou na Europa, depois voltou para o Brasil e é um homem corajoso. Eu, se fosse eleitor no Rio de Janeiro, eu votaria nele. Ele disse, olha, a gente não estava combatendo ditadura, a gente estava tentando implantar uma ditadura no Brasil, a ditadura comunista, né? Ele declarou isso. Eu vi no livro dele, eu li todos os livros dele, num dos livros ele conta que veio a Brasília, estava reconhecendo o Brasil, né? E viu que no happy hour de jornalistas, depois de fechadas as redações, se comentava na bebida, se inventavam histórias, boatos, e ele levava um susto quando 2 dias depois a história estava escrita nos jornais como se fosse verdadeira. Só para mostrar que fake news não é de hoje, não. Um deputado federal do PSL de Mato Grosso do Sul, indo de Campo Grande para Sidrolândia, foi atacado a tiros. Nem ele nem o motorista foram baleados, mas o carro dele está cheio de furo de bala, 5 furos, né, no mínimo 5 tiros, vidros quebrados, lataria furada. Ele reagiu, ele é um deputado que defende o nosso direito de legítima defesa e foi ele que ofereceu no ano passado 100 mil de recompensa para quem desse mais informações sobre o Adélio Bispo, o homem que esfaqueou o candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro. Um outro fato policial que é muito estranho é que agora eu vejo declarações de um perito legista da Bahia dizer que esse ex-capitão do BOPE do Rio de Janeiro, Adriano da Nóbrega, foi morto praticamente a queima-roupa. Foi a queima-roupa porque foram 2 tiros de fuzil a 1,5 metro, segundo ele. E quiseram depois que o corpo fosse imediatamente cremado, o que levanta a suspeita de que não querem um exame mais acurado para saber se houve algum tipo de tortura antes, para ver se ele contava alguma história, alguma coisa. Enfim, é uma morte que ainda precisa ser mais esclarecida. Ontem o presidente da República foi ao jogo do Flamengo com o Atlético Paranaense e levou estrelas do seu time, Damares, Moro e Tarcísio. Moro ao lado do presidente, rindo muito ligados os dois, e eu fico pensando se as pessoas que inventaram aquela mentira de que Bolsonaro estava fritando o Moro, quando é que vão pedir desculpas para ver se recuperam um pouco da credibilidade que vem perdendo com mentiras. Aliás, eu aproveito para aconselhar os ouvintes que quando recebem a versão de alguma declaração de Paulo Guedes, de Moro, de Bolsonaro, que procurem na rede social o original, para saber do original e não da versão já em segunda mão. Bom, o Congresso parece que não quer representar os estudantes brasileiros. Deixou vencer ontem, caducou, a medida provisória que criava carteira digital gratuita para os estudantes, para ter meia entrada, por exemplo. Como caiu a medida provisória, não pode fazer outra, e os estudantes agora vão ter que pagar R$ 35 de novo pela carteira estudantil. É bom a gente lembrar que das 315 carteiras digitais gratuitas que já foram entregues, todas elas estão valendo enquanto durar a vigência da matrícula da pessoa. O IBGE confirmou aquilo que nós já havíamos dito aqui, que o número de trabalhadores de carteira assinada é igual ao número de trabalhadores, população ativa, que estão ganhando sua própria renda, donos do seu próprio nariz. São, segundo o IBGE, 38.400.000, né, que estão trabalhando e que não têm nenhum vínculo empregatício, ou seja, são donos do próprio nariz, são pessoas com iniciativa própria. Ficaram desempregadas e foram buscar uma saída para sustentar suas famílias. Eu acredito que sejam mais de 40 milhões nesse universo de
de gente que, com esse estímulo, né, estão fazendo como aqueles que criaram os Estados Unidos, a maior economia do mundo. Lá o que impulsionou os americanos foi a iniciativa própria. De Brasília, Alexandre Garcia.